E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a pastora Val. Ela vai trazer a palavra. Ela já é de casa, o pastor Cláudio também já é de casa. Então, eu estou muito feliz dela poder estar aqui. Estenda as suas mãos. Vamos orar pela vida dela. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós ainda. Você crê? Amém. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração? Amém? Então ore. Ore pedindo que o Senhor... Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a pastora Val. Espírito Santo, que ela seja um canal de bênção, um instrumento em tuas mãos. Flua através dela. O Senhor tem toda a liberdade, Espírito Santo. Traga clareza, Senhor. Que o Senhor flua, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos nos alimentar da Sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada. Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Ou com a paz do Senhor. Amém. Ou com a paz de Deus. Uma coisa é bem certa e bem sabemos, né? A palavra do Senhor nos ensina. A minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo vos dá. Né? A paz do mundo é passageira, mas do Senhor é eterna. E é com a paz dele que nós cumprimentamos. Se depender de nós, seguimos a paz com todos, diz a palavra, né? Eu cumprimento os amados que estão assistindo pela internet também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como o Tiago já apresentou, a gente caminhou um período junto, Tiago, a gente caminhou com ele ali na Igreja Batista. Eu estou aqui acompanhada do meu esposo. Nós vamos caminhar aí para 25 anos juntos, né? Desde o início de namoro e até os dias de hoje. Temos 2 lindos filhos, o Wes de 23 anos e Vinícius de 18 anos. E aprove ao Senhor a gente estar aqui uma vez mais nessa noite para compartilhar um pouquinho. Eu já vou logo avisando vocês que eu não sou pregadora. Pregador é meu esposo, tá? Então, assim, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas vamos abrir lá o texto base que a gente vai usar. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, que está lá em Ezequiel 17, 24. É interessante que esse texto base eu compartilhei esses dias com a Ju um pouquinho dessa palavra. Tenho compartilhado com o meu esposo, uma palavra que tem queimado no meu coração. E eu compartilhei essa base desse texto esses dias atrás, né? Mas eu creio que Deus tem algo novo para nós aí no dia de hoje, em nome de Jesus. Mas vamos orar antes disso, em nome de Jesus. Sei que o Tiago orou, mas eu vou orar uma vez mais, né? Amém? Curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar uma vez mais. Aleluia. Pai, rendemos graças ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pela alegria, pelo sustento, pela provisão. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem sido nosso pastor e de nada temos tido falta. Rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Bem entendo e sei que nada homem recebe se do céu não lhe for entregue, toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação e nem dúvida alguma. Sei, meu Pai, que nada posso e nada tenho a oferecer, mas o Senhor em mim pode fluir e ministrar de uma forma tão singular aos corações, que possamos estar com o coração receptivo, a mente alerta, os ouvidos abertos, para receber tudo aquilo quanto o Senhor Deus tem preparado. Bem sabemos que a palavra do Senhor, ela é mais, meu Pai querido, é a espada de 2 gumes, ela é penetrante, meu Pai querido, a palavra do Senhor, meu Pai, ela traz clareza e revelação. Ache lugar em nossos corações. Queremos nos esvaziar de toda ansiedade, preocupação, perturbação, de tudo que aconteceu durante o nosso dia, meu Pai, para nos enchermos daquilo que o Senhor Deus preparou para nós. Em nome de Jesus, assim eu oro, bendigo, exalto e engrandeço o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Ele é bom o tempo todo. Amém. Ezequiel 17, 24 está escrito assim, eu penso que analisando esse tema é um tema muito atual para os dias de hoje. E a palavra de Deus em Ezequiel 17, 24 diz assim: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Eu acho muito atual para os dias de hoje,
Porque é exatamente isso que temos visto no dia de hoje. Grandes sendo abatidos e pequenos sendo levantados. É interessante que quando a gente olha, até para o modo geral, a gente vai assistir uma televisão, a gente vê uma emissora numa apelação falando para artesanato, para bolo, para isso, para aquilo, para os pequenos invisíveis fazerem a economia do país girar. Porque grandes empresas empregatícias estão sendo quebradas e pequenos estão sendo reinventados. Não é assim que tem acontecido? Grandes pessoas notórias têm sido abatidas, são árvores grandes, notórias, e pequenos têm sido levantados. E é interessante que é muito atual, e a palavra de Deus fala assim: saberão todas as árvores do campo. Isso é mundial, o que a gente tem visto. Né? Tudo que tem acontecido é mundial, não é só aqui no Brasil, em todos os lugares a gente tem visto isso. Né? É interessante que a gente também vê altares glamurosos, altares cheios de idolatria, de show, de máscara, de luzes, também sendo limpados, e pequenos altares, dentro de pequenas comunidades, dentro de casa, dentro de quarto, sendo levantados. Pessoas com o coração disposto a buscar o Senhor, pessoas com o coração disposto a ter um renovo da parte de Deus. É interessante que eu acho muito atual essa palavra para os dias de hoje. Eu tenho meditado muito a respeito do que tem acontecido. Eu não sei se tudo isso tem feito a cada um de vocês observar tudo que tem acontecido no tempo de hoje, nos dias de hoje, né? Eu achei bem atual para os dias de hoje. Uma árvore grande, ela é responsável por abrigar animais de várias espécies. Uma árvore grande, ela é responsável por gerar alguns frutos. Uma árvore grande, ela é responsável por gerar sombra e descanso para muitos. E a gente tem visto árvores grandes sendo abatidas. A gente não precisa ir longe, não. São muitas empresas. Eu não sei se vocês já souberam de alguém do lado de vocês, fala assim: a empresa fechou, eu fiquei de férias coletiva, aconteceu isso. Muitas empresas automobilísticas, muitas coisas sendo fechadas. Porque é o tempo de abatimento da parte de Deus. É um tempo que Deus está chamando o teu povo para observar. É um tempo que Deus está despertando o teu povo para um novo, né? Mas para a gente contextualizar essa palavra, quem falou essa palavra foi Ezequiel. É interessante quando a gente vai... Quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele foi um profeta levantado por Deus e ele veio de uma linhagem sacerdotal. Ele veio de uma linhagem aceita. O que é uma linhagem sacerdotal se a gente for trazer de uma forma bem simplista para os dias de hoje? Ezequiel, ele conhecia de leis, de mandamentos, de estatutos, ele observava as leis do Senhor. Ele era de uma família de crente, vamos trazer para uma forma bem simplista, para a forma dos dias de hoje. Ele entendia, ele compreendia, e Ezequiel foi levantado por Deus. Ele era de uma linhagem sacerdotal, provavelmente ele seria um próximo sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Ezequiel, ele profetizou 22 anos da vida dele, estando exilado. Ele foi levado a exílio junto com o rei Joaquim para a Babilônia. 22 anos. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu não sei qual é o cativeiro de cada um. Eu não sei o que aprisiona, eu não sei o que traz esse exílio. Mas eu sei que Ezequiel ele profetizou durante 22 anos. Eu não sei se o exílio, se a prisão, ela é emocional, espiritual ou ela é física. Mas eu sei que dá para romper. Eu creio no Deus que nos faz romper emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, independente, fechando aspas. Ezequiel, ele era casado e a esposa dele morreu no período do juízo de Deus para o povo de Deus. Mas como assim o juízo de Deus para o povo de Deus? O livro de Ezequiel ele pode ser enxergado de 3 formas. A gente pode enxergar ele de 3 formas. Podemos enxergar, podemos analisar ele. Do primeiro capítulo até o capítulo 24 vai falar do juízo de Deus para o povo de Deus. A gente abriu aqui no capítulo 17. Então vai falar um pouquinho do juízo de Deus para o povo de Deus. Do chamamento de Deus querer a gente de volta para a origem, para a nossa forma natural nele, para a conexão nele. Do 24 ao 32, Ezequiel ele vai tratar a respeito do juízo de Deus para a nação. E do 33 em diante, Ezequiel vai tratar a respeito da esperança e da salvação. Interessante que a esperança e a salvação vai passar por Ezequiel 37. Mas como assim? Vale de ossos secos. Será que é a salvação e a esperança maior para um vale de ossos sequíssimo do que para essa geração? Porque ele fala de salvação e de esperança e passa pelo livro de Ezequiel 37. É muito interessante isso, né?
Ezequiel, lá no primeiro capítulo, vai falar, a gente vai fazer um panorama bem rápido, para a gente poder contextualizar a respeito daquilo que Deus tem para tratar conosco nessa noite. E Deus tem falado muito ao coração, meu coração, e eu creio que vai falar ao coração de cada um de vocês. No capítulo 1, vai falar do chamado, da experiência de Ezequiel com o Senhor. A palavra de Deus fala assim, estando ele junto ao rio Quebar, teve o Ezequiel uma visão, se vocês quiserem abrir e acompanhando, teve Ezequiel uma visão da parte de Deus. Vai falar ali no primeiro capítulo de uma experiência que Ezequiel teve com Deus. No segundo capítulo de Ezequiel, vai falar a respeito da vocação de Ezequiel. E ali no finalzinho do capítulo 2, Deus fala para ele, ô Ezequiel, é o seguinte, o povo é casa rebelde, o povo é duro de coração, Ezequiel. E aí Deus começa a conversar com Ezequiel. E aí Ezequiel começa a entender Deus. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia ouvir Deus. Ele fala assim, o povo é tudo duro de coração, eles são obstinados, mas aqui, não endurece o coração que nem eles, não. Não se rebele que nem eles, não. Vem aqui que eu vou te dar um livro para comer, come desse rolo. Não é assim que Deus fala para Ezequiel? Come do rolo. E o que tinha naquele rolo? O que tinha naquele rolo? Ais, lamentações e suspiros. Eu não sei vocês, mas é o que eu tenho visto. Eu não sei vocês, mas muitas vezes, no meu tempo com Deus, é isso que eu faço. Eu suspiro, eu falo, ai, são dores pela dor alheia, dores pelas notícias que chegam, dores por tudo aquilo que a gente tem visto, tem ouvido e tem vivido. Dores pelo luto está chegando, talvez algum de vocês tiveram um luto na família, eu há pouco tempo perdi o meu irmão, que era meu melhor amigo, meu pastor, que me ganhou para Jesus, era o meu mentor, e há 2 meses Deus tomou ele de uma forma bem dolorosa. E são tempos que a gente tem visto. A palavra de Deus ela é muito atual. Fala, poxa, Val, mas você está lá no Velho Testamento. O Velho Testamento ele vai conectar com o Novo Testamento a todo instante. O Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento a todo instante. O Velho Testamento aponta e nos chama, tanto o Velho quanto o Novo nos chama para um relacionamento com Deus, para um concerto com Deus, para uma vida com Deus. E é disso que nós vamos tratar um pouquinho, né? A respeito disso um pouquinho. É interessante que... Acabei pulando algumas coisas aqui. Aleluia. Como eu não sou pregadora, eu ando com tanto de papel. Aí vocês perceberam que eu estou com tanto de papel aqui, né? É interessante que a Bíblia ela vai mencionar... Eu vou deixar Deus fazer o que tem para fazer, né? A Bíblia ela vai mencionar... Esse Ezequiel, ele vai conectar vai conectar ao livro de Daniel. E é interessante que a gente vai ver essa árvore aqui na vida de uma outra pessoa. Houve um rei muito importante. Ele foi o segundo maior rei do Império Babilônico. Vocês sabem de quem eu estou falando? Ele teve um império muito próspero, muito longo, Nabucodonosor. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de Nabucodonosor. Nós vamos lá no livro de Daniel 4. A palavra de Deus diz assim. No 2, eu vou voltar... Daniel, pode ir em Daniel, mas no 2 tem uma outra passagem que eu queria meditar nela. 2:37. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Daniel 2, no capítulo 37, vai tratar um pouquinho a respeito de um rei. Que ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha dinheiro. Ele era um rei sem muitas lutas. O pai dele venceu muitas lutas, mas ele não. Ele levantou a Torre de Babel, ele fez jardim suspenso, ele embelezou o templo, ele fez muitas coisas. Era um rei muito poderoso, muito poderoso, muito poderoso, a palavra de Deus diz. Aqui no livro de Daniel 2:37 diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. A gente não vai se deter nisso daqui, não. É só para mencionar tamanho poder que o rei Nabucodonosor tinha. Nabucodonosor, ele foi um cara usado para o juízo de Deus. Lembra que a gente falou a respeito do juízo de Deus, para o povo de Deus. Nabucodonosor, ele estava dentro daquele contexto de Ezequiel 17. Ele estava ali. E Deus usou ele de uma forma simbólica para operar o juízo de Deus para o povo de Deus. O cara que foi usado para operar o juízo de Deus, ele perdeu o juízo, ficou muito doido. Mas por que isso aconteceu com Nabucodonosor?
palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. É interessante que a gente vê Deus mencionando a respeito da árvore grande. Eu, o Senhor Deus, abati a árvore alta e levantei e elevei a pequena. Nabucodonosor estava lá. Mas quando a gente vai aqui no Daniel 4, Daniel 4 diz assim, ó. 4:4, a palavra de Deus diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquila em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbavam. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber da interpretação do sonho. No 10, vamos pular lá para baixo? Eram assim as visões da minha cabeça, Nabucodonosor falando. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. É interessante, né, que é o mesmo contexto de Ezequiel 17:24. E aí o 11 diz assim: crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Aí nós vamos pular lá para o 20, aqui a gente vai ver, decorrendo todo o texto aqui, né? E aí vai contar do sonho, da árvore grande, que era a árvore grande, e Daniel, e aí introduziu um monte de gente lá e não conseguiram interpretar. E aí Daniel vem interpretando, e aí no 20 diz assim: a árvore que viste, esse daqui, gente, é o segundo sonho que Nabucodonosor teve. Eu brinco que os caras grandes, ele sonha e dá trabalho para os pequenos, mas evidencia os pequenos. Quando a gente vai lá em Gênesis, Faraó também teve um sonho. Vocês lembram do sonho de Faraó? A gente vai voltar para o texto. Mas Faraó, ele teve um sonho. É interessante que Faraó, ele sonhou lá com a 7 espigas magrinha, com a 7 espigas gordinha, com a 7 magra, a vaca magrinha, gordinha, um comeu o outro e tal. A gente conhece um pouquinho da palavra, né? E ele não conseguiu. E ele falou assim, ó, é o seguinte, eu preciso que alguém interprete para mim. E ninguém, não acharam ninguém. E aí foram buscar quem? Lembrar de quem estava preso. De José. José já era, porque o copeiro tinha esquecido dele. Ele tinha revelado o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro aconteceu, morreu. O copeiro estava lá e o copeiro não lembrou dele. Mas quando o copeiro viu que o bicho ia pegar, ele falou, pá, deixa eu chamar quem entende do negócio. É interessante que os grandes sonham e evidenciam os pequenos. E aqui foi do mesmo jeito. E aí ele mandou chamar Daniel. E Daniel diz assim, no 20 diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante. Aí no 22 diz assim: és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Bastou para encher o coração do cara. Aí o cara ficou todo inflamado. Todo inflamado. Mas essa revelação, ela não parou aqui. Essa interpretação de sonho não parou aqui. Teve todo um desenrolar. Ele falou, é tu, mas cara, guarda o teu coração. Cara, você precisa de... Ele deu algumas orientações aqui para Nabucodonosor. Mas é interessante que eu tenho comigo que Nabucodonosor, ele ouviu só essa primeira parte. Eu sou o cara. Eu tenho poder, eu sou a força. Eu sou quase um He-Man, né? Ele tinha todo o poder, ele tinha riqueza. Babilônia estava na mão dele. Ele foi o segundo maior rei do Império Babilônico. Ele sabia que ele tinha poder. Ele sabia disso. Só que nunca veio dele. A gente leu Daniel 2:37 e fala assim, que Deus conferiu o poder. Foi Deus quem conferiu a ele o poder. Não era dele. Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Nada vem de nós. Tudo vem dele. Nada é mérito nosso. Tudo é dele. Oh, gente, quando eu fico pensando que tudo é do Senhor, e a palavra de Deus fala que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus é que ora em nós e por nós com gemidos e medos. Nem isso a gente presta fazer orar. É o Espírito Santo de Deus em nós. Nada vem de nós. Tudo é por Ele e tudo é para Ele.
É interessante que Ezequiel, ele começa a falar, quando a gente vai destrinchar Ezequiel, desde o início, não só de Ezequiel, quando a gente vem ali em Êxodo, a gente vai vir em Levítico, a gente vê Deus tentando reconstruir o ser humano, tentando trazer o ser humano de volta para a forma original. Assim como o peixe sai fora da água e fica se batendo, somos nós fora do Senhor. Somos nós fora daquilo que Deus nos criou e nos projetou para ser. Nabucodonosor, eu não sei se o cara só falou, vou guardar essa parte, mas aqui não é assim, comigo não é assim, com nenhum de vocês e nem com quem está assistindo é assim. Nós não guardamos só a parte que nos interessa, não é assim? Nós guardamos tudo, guardamos tudo? Guardamos? Eu não guardo. Eu não guardo. A parte boa eu falo, quando vem um profeta entregar alguma coisa, a parte boa eu falo, ufa, glória a Deus, aleluia, amém. A outra parte fala, não, está repreendido em nome de Jesus. Quem já passou por isso? Oh, gente, não é assim? A gente não quer ouvir que a gente está errado, que a gente precisa de conserto. A gente não quer ouvir. O ser humano se sente muito autossuficiente, não somos. Dependemos dele, precisamos dele, nada conseguimos fazer. Cheguei um pouquinho mais cedo, conversava um pouquinho com a Ju, e eu estava conversando com ela, falei, tem coisa que está dentro de nós sabemos que está dentro de nós, a gente não consegue se desvencilhar dela, nem em oração. Precisamos de ajuda, precisamos dele, precisamos de agente deles, precisamos um dos outros. Porque é através de comunhão que o Senhor Deus ordena a bênção e vida para todos sempre. Não é assim? Quando a gente vai lá, a gente vai decorrendo um pouquinho a respeito de Nabucodonosor. Ou ele não quis ouvir, ou ele se esqueceu. Porque passou 12 meses. Porque ele falou assim, ó, és tu que cresceste, vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu. Mas aí ele deu algumas orientações. Nabucodonosor esqueceu. Agora vamos lá no versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, ô boquinha que a gente tem, né? A nossa boca é terrível, não é assim? Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele era o poderoso e o majestoso, agora esqueceu que tudo veio de Deus. Ele esqueceu, ele não entendeu, ele era poderoso demais. O poder disputou o coração dele e ganhou o coração dele. E aí no 31 diz assim, falava ainda o rei, quando veio uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, já era, perdeu o playboy, como diz aí, né? Perdeu, já era, por causa do coração. A boca fala dos maus desígnios do nosso coração. A palavra de Deus fala assim, examinai, pois, o homem a si mesmo. Precisamos de guardar o nosso coração. Eu não sei vocês, mas eu vivo fazendo isso diariamente. Eu falo, Deus, misericórdia. Porque a palavra de Deus fala assim, enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem desesperadamente corrupto. Guardamos o coração porque a nossa boca fala da corrupção do nosso coração. Precisamos de guardar o nosso coração. E aí a ti diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E vão te fazer comer erva como boi, e vai passar sobre ti 7 tempos, 7 anos, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Até que aprendemos, Deus ele vai nos despertar. É interessante que Nabucodonosor ele teve tempo para meditar em tudo, porque ele estava dentro daquele contexto. Depois ele sonhou. Esse foi o segundo sonho de Nabucodonosor. Ele teve um outro sonho. Ali no capítulo 2 ele teve um outro sonho. E Nabucodonosor ele sonhou com uma estátua muito grande, misturada com materiais, o pé de barro, depois de lata, e depois de bronze, e depois de ouro, enfim, né, de prata. Ele teve um sonho. Essa estátua era muito grande. E Daniel ele tinha interpretado, tinha falado ao reino, ele vai se dividir. Mas o cara não ouvia. E ele continuou com aquela soberba do coração dele. O cara não ouvia. Passou-se, aí depois ele teve um outro sonho. Ele não prestou nem para ajoelhar e falou assim, opa, o que quer dizer esse sonho? Ele foi buscar quem poderia dar a ele a interpretação do sonho. E aí quando interpretou, falou assim, opa, ele nem se ligou que isso tinha sido profetizado e falado naquele período que ele estava lá com Ezequiel.
Pô, Ezequiel falou dessa árvore grande, falou que Deus ia bater essa árvore grande aí. Deus já tinha falado isso. Será que nem isso? Não, ele nem para parar para analisar. E depois veio a confirmação, ó, tu é essa árvore grande. Eu vou fazer você cair. Mas ele preferiu passar, né? A palavra de Deus fala que a nossa boca fala dos maus desígnios do coração. Deus, ele nos chama o tempo todo. Deus, ele o tempo todo, ele não pegou o profeta, o Nabucodonosor desprevenido. Ele nos pega desprevenido? O que ele está fazendo com a gente nessa noite? Ele não está nos avisando? Ele não está nos direcionando? Ele não está nos alimentando através da palavra dele? É assim que Deus faz conosco, o tempo todo. O tempo todo. A palavra de Deus lá em Tiago 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Precisamos praticar tudo aquilo quanto a gente tem ouvido da parte de Deus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Quem crê no Senhor aqui? Amém. Todos nós. Quais são os sinais que a gente tem visto? Não é um sinal de que a gente deve buscar Deus? Não é um sinal que a gente deve clamar a Deus? Não é um sinal dos ais, das lamentações, das súplicas? Esses não são os sinais? Qual o sinal que a gente tem visto? Eu não sei, se a gente não consegue nem sentir dor alheia, a gente precisa examinar o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, ele é bom o tempo todo. E ele nos alerta o tempo todo. A gente vai ler que o Novo Testamento, ele vai conectando com o Velho Testamento. E a gente vai ler um pouquinho lá no livro de Lucas 6,45. A palavra de Deus diz assim. Lucas 6,45. Quem está com a Bíblia aí, lê. A gente vai decorrer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela é apta para fazer divisão entre a alma e o espírito, a junta e a medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Não sou eu, mas é a palavra de Deus quem convence. Não sou eu, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que nos convence. Não é o homem quem convence o homem de nada. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que trazer para nós um constrangimento. Ela tem que nos levar para onde Deus quer nos levar através dela. Lucas 6,45, a palavra de Deus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ela vem conectando. O tesouro de Nabucodonosor, o que estava no coração dele? O tesouro dele era bom ou era mal? Gente, interage comigo. Era bom ou era mal? Era mal. É por isso que caiu, é por isso que abateu. O homem do bom tesouro, ele tira os bons desígnios. O homem do mau tesouro tira o que é mal. E aí a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 18, 21. Se vocês quiserem abrindo, ou se não só ouvindo. A palavra de Deus diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem é mau a utiliza, come do seu fruto. Mas Val, você estava falando a respeito do juízo de Deus. Eu estou falando do conserto de Deus. Mas Val, você estava falando que Deus... É interessante que quando a gente vai decorrendo ali, eu vou voltar um pouquinho em Ezequiel. Ezequiel, quando Deus fala para ele para comer do livro e fala para ele o que teria no livro, Ezequiel, ele come do livro e ele começa a falar a respeito, até o 17 ele vai falar de abominação, ele vai falar de prostituição, ele vai falar que a glória do Senhor abandonou o templo. Gente, hoje eu fiquei meditando, como que a glória do Senhor abandona o templo? O templo é o lugar onde é o juntamento das pessoas, não é assim? Aqui é um templo. É juntamento das pessoas. A palavra de Deus nos ensina, onde 2 ou mais reunidos em seu, ele se faz presente. Como que Deus abandonou o templo? Não tinha 2 ali que clamasse ao Senhor? Como que Deus abandona o templo? Ezequiel, ele vai falar do cativeiro. Ezequiel, ele vai falar dos falsos e das falsas profetisas. Ezequiel, ele vai falar a respeito de toda a prostituição, a abominação, a idolatria que tinha naquele período. Ezequiel, ele veio para limpar, usado por Deus, um instrumento de Deus, para limpar o coração do homem. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco, para limpar o coração. Porque a nossa boca vai falar o que está no nosso coração. Se tem idolatria no nosso coração, que seja por imagem, que seja por pessoas, que seja pela nossa casa, que seja pelo nosso cônjuge, que seja pelo nosso status, que seja pelo nosso trabalho. Se tiver idolatria, nossa boca vai falar. A gente se engrandece. A gente vai falar. Que seja pelo nosso diploma, que seja pela nossa posição social, nossa boca vai falar, pô, não, é porque lá eu sou da hierarquia, eu sou não sei o quê, não sei... Meu esposo trabalha numa multinacional há bastante tempo.
Há 23 anos ele está nessa multinacional, desde que o Wesley nasceu. E a forma que as pessoas lidam com as coisas, e a forma que as pessoas lidam com as pessoas, fala do que está dentro do coração. É exatamente isso que Deus quer fazer, tratar dos nossos corações. Porque quando trata do nosso coração, oh meu Deus, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita um coração que busca Ele em espírito e em verdade. Deus não rejeita um coração que coloca todas as mazelas. Deus, estou sentindo inveja, misericórdia. Eu olhei para aquilo ali e não senti alegria com a posse do meu irmão. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz isso algumas vezes. Eu já fiz, não por bens, mas por... A Ju costuma usar um termo, né, que ela fala que eu vou me fazer vulnerável. E é importante a gente dizer que a gente é parecido um com o outro e que a gente precisa do Senhor. E para mim não é vergonha nenhuma. A gente passa uma luta grande com o Wesley lá em casa, né? Ele está desviado, era ministro de louvor e está desviado dos caminhos do Senhor. E às vezes, esses dias subiu isso no meu coração. E eu estou confessando isso. A palavra de Deus fala que quem confessa deixa, né? Então, glória a Deus. Eu já confessei para Deus, confesso publicamente. Para mim está tudo bom. Confessar as suas culpas uns para os outros para ser curado e para Deus para ser perdoado. Então, para Deus já confessei, né? E esses dias eu vi os irmãos, não, porque meu filho está tocando na igreja e tal. Eu falei, nossa Deus, o meu não está. Eu comparei. E na hora eu falei, meu Deus, se eu estou comparando é porque eu estou invejando, o meu não está. Ainda não voltou, mas vai voltar. E ele fala assim, meus filhos... E aí você vê, as pessoas gostam muito, a rede social é uma porcaria, gente. É só para servir para a gente comparar. Tá falando eu e meu esposo, que é o Deus desse século, que cega o entendimento. Cega o entendimento. Nos faz comparar. Esses dias eu estava no salão em frente de casa. Eu conto história demais, viu? E se estiver passando horário, vocês me avisam aí. Eu estava no salão em frente de casa e é de vidro, né? Eu estava pintando cabelo. E aí eu vi duas meninas do outro lado. E uma jogando aguinha nela. Uma jogava, ela estava com um copo desse e jogava água. E a outra estava com a câmera, mas ninguém via que a outra estava jogando água e molhando o cabelo da outra. E fazendo bico, e fazendo pose, isso, aquilo. Pá, tô na praia. Pô, tava na porta de casa, com um copo desse, jogando água uma na outra. E é o que a gente vê e se alimenta e compara, é mentira. É mentira. Devemos colocar o nosso coração diante do Senhor e sondar o nosso coração. Quando rapidamente brotou essa comparação no meu coração, eu falei assim, poxa vida, meu filho está me dando um pouco de trabalho. Tem orado bastante, tem clamado bastante, crendo no poder de Deus, crendo na manifestação de Deus, crendo que Ele é do Senhor. A palavra de Deus fala assim, que o clamor do coração dos pais diante da face de Deus mudará a história dos nossos filhos. E os nossos filhos terão a sua história mudada pelo Senhor. A palavra de Deus fala assim, ofereçamos a Deus jejum e oração e receberemos caminhos retos para nós e para os nossos filhos. A palavra de Deus é assim, que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do nosso galardão. Que os nossos filhos viverão em obediência diante da face do Senhor. Eu tenho declarado, eu tenho profetizado, é um tempo de Deus. É um tempo de Deus. Mas eu sondei e falei, Deus, está errado, comparei. Esse é o meu tempo. Esse é o tempo que o Senhor Deus está me provando em alguma coisa. Esse é o tempo da minha experiência. Esse é o tempo do meu teste com o Senhor, o tempo dele com o Senhor. Sondar o nosso coração. É exatamente isso que Deus vem tentando limpar o coração. É o que Deus fazia ali com Ezequiel, é o que Deus fazia com Jeremias, é o que Deus usava, cada um da forma, dentro do tempo, com profecia, sem profecia, ou com parábolas, o tempo todo tentando tratar do nosso coração. Porque é do nosso coração que procede as fontes de vida. É do nosso coração. Ali no livro de João 15, a palavra de Deus diz assim. Vamos lá. João 15, aleluias. Vocês podem dar uma glória a Deus? É bom dar glória a Deus, gente. Aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo. João 15, 5 diz assim. Eu sou a videira e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. A palavra de Deus, ela fala melhor do que eu, tá? Então a gente vai ler bastante a palavra de Deus, porque é ela que alcança o destino, não sou eu. É a palavra de Deus que alcança o coração. Romanos 12, nós vamos decorrer um pouquinho. Então um pouquinho para frente aí. Romanos 12, 9 diz assim.
Romanos 12, 9 diz assim: essas são orientações de uma vida cristã. São as orientações que Ezequiel e todos os outros que foram usados por Deus trazia ao povo a uma reflexão. Essas são as orientações de como a gente deve viver. E a palavra de Deus diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos ou vagarosos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos e praticai a hospitalidade. É interessante que eu estou me enquadrando bastante aqui nessa questão de ser perseverante na oração, né? Eu tenho orado bastante, eu tenho clamado bastante. Tem hora que eu falo assim: oh, Deus, eu sei que o Senhor já ouviu, mas eu vou continuar puxando aqui, até que do céu venha uma resposta. Até que do céu venha o recurso de que eu preciso, que eu necessito, eu preciso do Senhor. E se não for o Senhor a fazer, eu não posso fazer. Eu já tentei com as minhas forças, já tentei com a minha mão. E uma coisa eu tenho aprendido: eu não sei qual o tempo de oração de cada um, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que os nossos joelhos alcançam lugares que os nossos braços não podem alcançar. Os nossos joelhos alcançam lugares em regiões celestiais, os nossos braços não podem alcançar. Não podem alcançar. Mas os nossos joelhos sim. Nós precisamos ter essa prática com o Senhor. E os nossos joelhos santificam o nosso coração, purificam o nosso coração e nos ensina verdadeiramente quem nós somos e de quem precisamos. É dele, né? Lá em Efésios 4, 26, diz assim, nós já vamos caminhando para o final, tá? Efésios 4, 26, a palavra de Deus diz assim. Deixa eu achar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar e entender? Sim, amém. Vocês podem dizer assim: eu não sou só ouvinte. Eu não sou só ouvinte. Uai, gente, vamos de novo. Eu não sou só ouvinte. Mas eu sou praticante. Eu estou entendendo e compreendendo. E vou colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Glória a Deus. Para a gente é um desafio nos dias de hoje. E nessa correria, a gente tem uns lábios só glorifica a Deus, né? Eu falei aqui no início a respeito das perdas que a gente tem tido nesse período. E tenho compartilhado, muitas vezes vim compartilhando com o meu esposo, que essa semana, ontem eu recebi uma ligação e hoje eu recebi uma mensagem dessa mesma pessoa, e reclamando de algumas coisas. E diante do cenário atual, para ela é grande, mas a gente vê que algumas coisas são irrelevantes, sabe? E aí eu me lembrei do que saía da boca do meu irmão enquanto ele estava num leito de hospital nos últimos dias, que os médicos tinham dito para ele teve câncer. Já descobriu no estado terminal um servo de Deus, um homem de Deus, e que glorificava o nome do Senhor o tempo todo. Os olhos do meu irmão já estavam parando. Ele já não tinha mais ar no pulmão. O câncer tinha tomado o corpo dele, a garganta dele, o pulmão dele e todas as áreas do corpo dele. E ele no leito do hospital. E eu me lembro que quando os médicos nos chamaram, ele passou muito mal numa noite, eu que cuidava dele, andava com ele de um canto para o outro. E ele passou muito mal, levei ele para o hospital e ele falou... Ele não conseguia mais respirar, falou: Val, não sei o que está acontecendo, minha respiração está tão curta. Porque ele nunca acreditou. Ele nunca acreditou no decreto do médico. Ele dizia: eu não vou morrer, eu vou viver. Ele dizia a todo instante, ele nunca acreditou no decreto do médico. Mesmo sabendo que Deus deu ao médico entendimento, sabedoria, eles estudaram para isso, mas ele acreditou naquilo que vinha do céu. E ele nunca abriu os lábios para reclamar de dor, ele estava com os ossos todos trincados, ele estava com metástase. E os ossos dele já estavam trincados, ele sentia dores. Eu chegava lá: Wagner, tá tudo bem? Ele estava todo inchado, mal conseguia andar, andava muito devagar. Wagner, como que você tá? Tá
tudo bem, Val. Wagner, vamos pro médico, tem que ter paciência, Val. Wagner, você comeu? Eu deixava a comida pronta. Wagner, você comeu? Ele falou assim, não dá nessa, mas vai dar na outra, Val. Em nome de Jesus, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E ele foi para o hospital nos últimos dias. E quando ele estava no hospital, os médicos nos chamaram e disseram, olha, acabou o tratamento, não tem mais o que fazer. Não dá para fazer mais nada. Não existe mais tratamento. Já tinham feito tudo. Ele estava nos hospitais de ponta, no Paulistano, um hospital muito bom com tratamento de câncer, e falou, não tem mais o que fazer. E meu outro irmão disse assim, nós precisamos contar para o Wagner. Eu falei, não. A gente só vai adiantar esse processo. Ele vai sentir, ele vai... Meu Deus, ele vai desesperar. Não, não vamos fazer isso. Ele falou, Val, nós não somos daqueles que mentem. Nós somos daqueles que contamos a verdade. E de repente ele tem um último pedido. E de repente ele precisa colocar a última gota dele de fé nisso tudo. Nós precisamos de contar para ele. E era o dia dos pais, um dia que a gente contou para ele. Os 3 filhos estavam com ele, passaram um dia com ele ali. E no final da tarde nós reunimos. E o Wagner deitado aqui nessa posição, o William estava aqui, eu estava no pé. A minha irmã Luciana aqui e a Vivi aqui, os irmãos, né? E nós cantamos muito, oramos, louvamos e louvamos e louvamos. Então o William, muito usado e inspirado por Deus, falou, Wagner, você sabe o que a gente veio fazer aqui? E ele já muito cansado, o olho quase não abria mais. E o William falou, os médicos tiraram a mão, não tem mais o que fazer. Ele não tinha mais ar no pulmão. E ele disse o seguinte para nós, muito cansado. Ele falou, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro. Agora eu estou na mão daquele que sabe o que faz. Os médicos nunca souberam o que fazia comigo, mas ele sabe o que faz. Nem no momento de dor ele usou de palavra torpe. Nem no momento de dor ele falou assim, maldita doença. Em momento algum. Em momento algum. As enfermeiras entravam e diziam assim, Wagner, como que você está? Está tudo bem. Wagner está sentindo que está tudo bem, está tudo bem. Até não ter mais voz e até apagar a luzinha. E naquele momento que a gente deu o recado para ele, ele começou a pregar para nós. E a gente foi lá para consolar ele e aí se viu os 4 no pranto. E eu tentando acalmar as irmãs, mas eu também não estava calma. O homem de Deus, dos bons desígnios do coração, do bom tesouro do coração, ele tira o que é bom. E aí a boca fala do que o coração dele estava cheio. Ele estava cheio de fé, de esperança, de força, de graça. Ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. O que tem dominado a nossa vida? O que tem dominado os nossos corações? O que está nos nossos corações? Eu digo, meu Deus, eu estou buscando tanto Deus depois de toda essa experiência com meu irmão, porque eu falei, meu Deus, eu preciso ter pelo menos esse tiquinho de fé que foi embutido no coração desse homem. Eu falei, o dom da fé foi só para ele. Porque a palavra de Deus fala que um dos dons é fé. Né? Eu falei, foi tudo para ele, estou querendo um tiquinho dessa fé aí. Nem no momento da dor, até o último suspiro, ele glorificou o nome do Senhor e ele agradeceu a Deus. Ele agradecia e dizia, Deus é bom. Deus é bom. Wagner, Val, Deus é bom. Deus abençoe por tudo. Vocês são bênção na minha vida, vocês estão cuidando de mim o tempo todo. 2 dias antes dele falecer, ele evangelizou para 3 enfermeiras, deu Bíblia para a moça que limpava o quarto, falou de Deus para o médico e entregou um quadrinho que os filhos tinham colocado em cima da cama dele, que está lá assim, seguirei os seus passos, pai. E a enfermeira gostou muito e aí ele falou para a filha, ó, isso foi no domingo, vai comprar o quadrinho e traz porque eu preciso entregar para ela. Eram os últimos dias dele. Depois de 2 dias ele faleceu. Até o último momento. Como tem sido a nossa vida? O meu irmão foi um exemplo para mim. E se eu estou hoje ministrando, porque eu nem gosto de ministrar, viu gente? E eu já falei isso pro Tiago, pra Ju, pro meu esposo, todo mundo sabe. É por conta dele, porque eu me senti envergonhada de dizer não para Deus e um homem não ter ar no pulmão e estar pregando Deus. Eu me senti envergonhada. Hebreus 12, vamos lá em Hebreus 12, eu falo bastante, né? A gente já vai caminhar para o final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Hebreus 12, 14. Diz assim. Aleluias. Glória a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é terrível. Você não está bem com alguma coisa, a pessoa pergunta para você, está bem? Vamos supor, tem alguma coisa com a André. Só supondo, viu, André? Você é uma gracinha. A gente se identificou bastante com você. No dia do casamento a gente falou. Você é muito simpática. Supondo que eu tenho alguma coisa com a Andréia. E aí eu venho conversar com a Ana Lúcia. Eu venho conversar com a Ana Lúcia. E eu tenho problema com a Andréia. Eu tenho uma raiz de amargura com a Andréia. Quando eu vou conversar com a Ana Lúcia, minha boca vai falar do que está cheio meu coração em relação a Andréia. E a palavra de Deus fala assim, ó. Não vos perturbe, porque nos perturba a raiz de amargura. Nos adoece. Nos adoece. E por meio dela muitos sejam contaminados. A gente já sofreu algumas situações, eles são pastores, sofrem algumas situações, a gente sofre algumas situações, até dentro do convívio do povo de Deus. E muitas vezes a nossa reação é de defamar. Muitas vezes, e é de uma forma involuntária, muitas vezes. Muitas vezes é involuntário, porque a raiz de amargura contamina o coração do outro. Eu falei aqui no início, depender de vós, seguir a paz com todos. E a palavra de Deus fala assim, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente precisa seguir a paz. Amém? Separando-se, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura brotando e vos perturbe por meio dela. Muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, que trocou por um pratinho de lentilha e vendeu o seu direito da primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O tempo é hoje. Depois ele quis. E depois já não era mais tempo. O tempo é hoje. Amém? Amém. Hebreus 13, 1, e a gente vai seguindo aí pro final. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, por alguns praticando, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos do encarcerado como se estivesse preso com eles, dos que sofrem maltratos como se, com efeito, vós mesmo em pessoas fosse maltratado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixará e nunca e jamais te abandonará. Essas são algumas, e Tiago, vamos ler aqui em Tiago 7, desculpa. Tiago 7. É bom ler bastante a palavra, sabe por quê? É porque a gente é crente, é verdade. O Tiago vai até o 5, eu acho que é 3, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, porque eu me perdi aqui qual era a passagem. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Essa eu já li, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não ouvintes enganando a vós mesmos. Porque se algum é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Se algum de vós supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é levando. A gente podia ler um tanto de coisa e falar a respeito de um tanto de coisa, mas o que Deus requer de nós é a prática do Evangelho, é colocar o Evangelho em prática o tempo todo, né? Aqui diz assim, ó, a sabedoria lá do alto é Tiago 3,17. A sabedoria lá do alto, porém, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. A todo instante Deus está nos chamando para uma vida cristã. Uma vida verdadeiramente é difícil. É difícil, porque somos seres humanos e a gente precisa colocar o tempo todo essa carne para brigar com o espírito, né? E a carne briga com o espírito quando a gente alimenta o espírito, mas quando não alimenta, nem isso tem briga, a carne já está vencida mesmo. Ela já venceu mesmo. Se a gente não medita, se a gente não busca, se a gente não tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, é religião vã, diz a palavra de Deus.
Nossa, Val, mas você vai falando do juízo de Deus lá em Ezequiel. Ezequiel estava falando do coração do homem. Ezequiel estava falando a respeito dos enganos. Ezequiel estava falando a respeito da impureza. E Deus, ele vem conectando o velho com o novo a todo instante. E é isso que Deus está nos requerendo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala assim: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele nos exaltará. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só então estará atento os meus ouvidos e abertos os meus olhos para a oração feita nesse lugar. Pois eu santifiquei e separei esse lugar para que sejam casa de oração. É através de uma vida de arrependimento. É através de uma vida de olhar para dentro de nós mesmos. De examinar nós mesmos. E o Senhor nos convida a isso nessa noite. E eu convido vocês a fazerem isso. Uma vez mais a gente vai orar e se colocar diante de Deus. É tão interessante que a gente falou a respeito de tudo que tem acontecido. E a Bíblia menciona um homem. E aí eu vou estendendo. Não sei se está dando tempo aí. Tranquilo? A Bíblia fala a respeito de um homem, que é Neemias. Neemias, ele trabalhava para o rei. E Neemias, um dia, a palavra de Deus diz assim, né? É lá em Neemias 1. Estando Neemias passeando e andando por um lugar, ele encontrou uns irmãos e alguns patrícios. E ele falou assim: ei, cara, por que Neemias foi perguntar? Como que está aquele povo que fugiu do exílio? Cadê aquele povo? Ele falou: aquele povo... já era, eles estão em desgraça, estão em miséria. E eu vou te contar uma coisa, ainda conta um pouquinho mais. Os muros foram arrebentados tudo, caiu tudo. Os muros foram derribados. A palavra de Deus diz que Neemias, ouvindo essas coisas, Neemias 1, diz que Neemias, ouvindo essas coisas, ele chorou, lamentou, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Tem notícia que nos faz assentar. Quando nós recebemos a notícia do câncer do meu irmão, eu me lembro que eu cheguei em casa, sentei na cadeira, mas eu chorava, porque ele estava com Covid e o Covid apontou, lá em 2020, para esse câncer. Aquela notícia me abalou. A palavra de Deus diz que essa notícia abalou Neemias. Ele teve uma dor alheia. Ele teve uma dor, eu estava falando com a Ju agora há pouco, que algumas dores nos impulsionam para o nosso chamado. Nos impulsiona para aquilo que Deus quer de nós e requer de nós. E Neemias se assentou, chorou, lamentou durante alguns dias. Ponto. Depois disso, Neemias jejuou e orou. E então ele teve uma direção da parte de Deus. Precisamos buscar Deus. A gente não tem que ficar só com a notícia aqui no nosso ouvido. A notícia ruim nos abala. Mas a partir do momento a gente chora, a gente lamenta, lembra dos lamentos, dos ais, dos suspiros ali, né? Que a gente iniciou o texto falando. Algumas notícias vão nos abalar. Não é a notícia, mas o que a gente faz com a notícia. Neemias recebeu e a palavra de Deus diz assim, que ele jejuou, ele orou, ele se arrependeu pelos seus pecados e se arrependeu pelo pecado daquele povo também. É interessante que quando ele se arrependeu, ele ficou ali prostrado o tempo todo. Isso está servindo para mim, está falando comigo, viu? Porque eu só estou orando e não estou agindo em algumas situações. Deus está falando comigo agora. Depois que ele orou, ele jejuou, ele levantou e se colocou diante do rei. Ei, o recurso está diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Diante de Deus, o recurso está no Senhor. O Senhor nos dá a estratégia. A estratégia estava na mão do rei. Quando ele ficou prostrado? Não. Jejuou, orou, volta a trabalhar, volta para o ministério, volta para as coisas de Deus. Machucou, não interessa, faça. Vai de novo, faz de novo, machucou de novo, faça de novo. Volta. Foi o que Neemias fez. Ele ouviu a notícia, chorou pra caramba, foi lá, buscou a direção de Deus e se arrependeu. E aí a palavra de Deus vai contar a respeito da oração de Neemias. E Neemias chegou diante do rei e o rei viu que o semblante dele estava prostrado. Falou: o que aconteceu? Você não é assim? Falou: está acontecendo isso. Poxa, o recurso veio, é o lugar certo. O joelho nos traz estratégia. A oração nos leva para o lugar. Jejum, oração, busca vida com Deus. Está no tempo de voltar para o Senhor. Está no tempo de nos arrepender. Está no tempo da gente se voltar verdadeiramente para aquilo que Deus tem nos chamado. Eu queria orar para que o Senhor Deus traga esse renovo para dentro do nosso coração. E eu gostaria que cada um se examinasse.
Que cada um fechasse os olhos, prostrasse a cabeça e faça, se quiserem ajoelhar, ajoelhem, se prostre diante do Senhor e que seja o tempo chamado hoje, para que o Senhor Deus traga essa mudança para dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, continuamos rendendo graças ao Senhor. Mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a notícias que nos abalam, mesmo em meio, meu Pai, a situações que passamos, que nos frustram, que machucam o nosso coração e que geram sentimentos em nosso coração que perdemos até o domínio dele. Isso é que nunca tivemos o domínio está nas mãos do Senhor. É o Senhor Deus que mostra as mazelas do nosso coração, através do Teu Espírito. Queremos, meu Pai querido, dizer que entendemos, compreendemos, meu Pai querido, a Tua palavra. Queremos nos arrepender pelos nossos pecados. Queremos nos arrepender, meu Pai, por idolatria a cargos, idolatria às coisas, idolatria, meu Pai querido, a tantas coisas que têm tomado o lugar que é do Senhor em nossos corações. Queremos nos arrepender, meu Pai querido, porque muitas vezes nos prostituímos. E alguns de nós dizem assim, não há prostituição em mim. Quando trocamos o Senhor, meu Pai, por qualquer outra coisa, meu Pai, prostituímos o relacionamento contigo, a intimidade contigo. Nos perdoa, meu Pai, pela frieza, pela avareza, por ser, meu Pai, insubordinados. Nos perdoa, meu Pai, pela dureza dos nossos corações. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes temos ouvido, meu Pai, uma palavra de conserto e não temos nos posicionado a respeito daquilo que o Senhor Deus tem nos direcionado. Nos perdoa, meu Pai, porque quantas vezes temos sido errantes, quantas vezes não temos praticado a misericórdia, quantas vezes não temos praticado a compaixão, quantas vezes não temos praticado a oração, quantas vezes não temos praticado e meditado na Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes temos nos deixado levar, meu Pai querido, por aplausos ou por coisas. Nos perdoa, Senhor. Pedimos ao Senhor que traga o renovo sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. O Senhor Deus sonda e conhece. A palavra do Senhor nos ensina: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração e serei achado de vós. A palavra do Senhor nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A palavra do Senhor nos ensina, meu Pai querido, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como o céu está acima da terra, mais alto que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos, meu Pai. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não torna para lá, antes, meu Pai querido, que toque a terra e faça germinar a semente, dá semente ao que semeia e pão ao que come, meu Pai querido, assim é a palavra do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo qual foi designada. A palavra do Senhor foi ministrada e a palavra do Senhor basta para trazer arrependimento, a palavra do Senhor basta para nos trazer para o curso certo, a palavra do Senhor basta para nos trazer, meu Pai querido, para o lugar que o Senhor Deus nos chamou, para o lugar de origem, para um lugar, meu Pai, que nunca deveríamos ter saído, para os braços do Senhor, para os átrios do Senhor, para a vida de intimidade com o Senhor. Ah, Senhor, queremos esse lugar, meu Pai, junto a Ti, meu Pai. Queremos ser renovados pelo Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor. Queremos, meu Pai, ser transformados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.